Olá, bem-vindo a mais um episódio do SaúdeCast, o videocast da Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo. E hoje a gente vai conversar com a Bruna Castro, que é nutricionista da UBS Vila Palmeira. Olá, Bruna, tudo bem? Tudo bem. Para começar o nosso papo, eu queria que você explicasse o que motivou a criação do grupo de reeducação alimentar e controle de peso na UBS Vila Palmeiras. A ideia do grupo surgiu por conta de uma alta demanda mesmo de pacientes que vinham para mim de forma para receber um atendimento individualizado, né? Mas com uma semelhança muito grande entre os casos de obesidade, alguns tipos de início de doenças crônicas como hipertensão e diabetes, né? Alguns casos também de não sei ao certo o que eu devo consumir, quanto eu devo consumir, né? Tenho aí muitas dúvidas relacionadas a isso. Quero controlar meu peso ou mesmo quero emagrecer e não consigo, né? E aí foi me trazendo essa demanda e eu fui identificando a possibilidade de atender esses pacientes em grupo para dar essa assistência mais próxima a esses pacientes. Uma vez que em um atendimento individual ele receberia esse cuidado, né, esse acompanhamento o mais próximo possível uma vez ao mês, através do grupo ele teve esse acompanhamento semanal aí durante 2 meses e meio, que foi o tempo aí que cada grupo foi tendo de duração. Qual que é o principal objetivo do grupo? Porque a abordagem vai além da perda de peso. Sim, o principal objetivo do grupo é que os pacientes possam entender a saúde deles, né? E através disso serem os protagonistas da saúde deles, né? Muitos vêm com essa demanda de que precisam de um profissional ou precisam de uma dieta para conseguir obter o emagrecimento ou para conseguir controlar as suas doenças crônicas, né? E a ideia do grupo foi que eles pudessem ter esse papel principal aí de atuação, né? Entendendo que a maior demanda é que eles consigam fazer essas mudanças de comportamento e não esperar por um profissional que dê especificamente essas mudanças para eles, né? E que mudança vocês estimulam nos participantes do grupo ao longo dos encontros? Então, a ideia é que eles obtenham mais qualidade de vida, que eles tenham uma mudança de hábitos, né, alimentares principalmente, né, propiciando aí hábitos alimentares mais saudáveis, uma rotina mais saudável, né, manejo aí da sua alimentação, dos seus horários e de outras questões que a gente sabe que também a alimentação acaba influenciando, né, em questões sociais, culturais. Através do grupo, eles podem começar a ter essa mudança de comportamento e isso vai influenciar para um controle, principalmente dessas doenças e também, por isso, o nome, né, controle de peso e também conseguirem ter esse melhor controle do peso deles, né. E como que funciona a metodologia do grupo? Olha, eu pensei em um grupo fechado, ele foi se aprimorando ao longo dos grupos. Eu tô com esse grupo em andamento desde o final de 2022. E aí ele foi sendo aprimorado na medida que eu fui recebendo os feedbacks dos próprios pacientes ali que participaram do grupo, né? A princípio ele tinha 8 encontros, agora ele tem 10. Ele funciona no sistema fechado, né? Então é um grupo que eu recebo na minha unidade, a gente tem uma triagem da equipe multi. Então, os pacientes que são encaminhados pelos médicos ou pelos enfermeiros ou por outros profissionais da equipe multi para o atendimento com a nutricionista vão passar primeiro por essa triagem e aí nessa triagem eu vou identificar se ele tem ou não perfil para o grupo. Então, questões de trabalho, de horários, até mesmo se eu observo que é um paciente que vai aderir, né, a uma dinâmica de grupo, a um funcionamento em grupo. E aí ele é convidado. E como o grupo acontece a cada 2 meses e meio, né, que é a duração aí, se eu tiver com um grupo em andamento, esse paciente ele vai ser inserido numa lista. E aí eu informo que eu entro em contato, insiro, né, todos esses pacientes nesse grupo e faço o convite com o horário certinho. Eles já sabem, né, que dia da semana e que horário, porque isso é fixo, só não sabem ainda ao certo a data de início, né? Mas todos já manifestam aí que aceitam participar e sabem que vão esperar o meu contato via WhatsApp.
Aí, durante esse acompanhamento, eles vão ser acompanhados durante 10 encontros. E a gente tem uma dinâmica um pouquinho diferente, que foi pensado justamente para manter o vínculo deles durante esse tempo de grupo. E aí eu vou lançando mão dessas ferramentas, de dizer que ele vai ser acompanhado de uma forma semanal, isso faz muita diferença no tratamento dele, de também auxiliar ali para que ele se vincule com o restante da unidade, de traçar metas juntos, de ser acompanhado por esse grupo do WhatsApp, das outras ferramentas que a gente tem acesso na UBS, que hoje em dia os pacientes eles têm muito essa necessidade de quase que sair com algo na mão. Eles recebem uma ficha de acompanhamento e aí semanalmente eles vão fazer, se eles entenderem que cabe a eles, né? Isso é tudo conversado. Aferição do peso, da circunferência da cintura, da pressão arterial e da glicemia capilar. Eu vou aplicar, né, o protocolo de emagrecimento, em boa parte deles é o protocolo de emagrecimento, né, de auriculoterapia. Então, eles têm muito essa sensação, né, de algo mais palpável, que eu acho que é o que muitos deles sentem falta, né? Porque, até por estarem muito acostumados de entrar em um consultório e sair com uma receita, né? Entrar em consultório e sair ali com uma prescrição de um medicamento que ele vai tomar e que vai surtir um efeito. Então, a ideia da aurículo principalmente foi essa, que eles pudessem ir para casa com algo mais concreto ali para ter essa percepção ao longo da semana e voltar na semana seguinte para fazer a reaplicação, para continuar monitorando a pressão, continuar monitorando a glicemia. Isso traz também um alerta para a gente da UBS mesmo, né? Porque tem muitos pacientes que não referem ter pressão alta, não referem ter diabetes, e durante esse monitoramento acende-se esse alerta quando a gente começa a observar ali uma mudança de pressão arterial, uma mudança ali nessa glicemia capilar, dependendo do momento que esse paciente se alimentou. Então, isso já vai trazendo aí um alerta que a gente orienta tanto esse paciente quanto o pessoal da enfermagem, que também acaba captando esses pacientes para outros tipos de avaliação durante o acompanhamento da UBS. Como vocês trabalham para manter o vínculo e a participação do grupo ao longo das semanas? O grupo traz essa ideia de engajamento dos participantes? Sim. Eu acho que a ideia da criação do grupo de WhatsApp foi por lá. Eu comunico sempre, relembro, olha, hoje é o dia do nosso encontro, lembrando da meta dessa semana, além das metas anteriores, né, que a gente foi estabelecendo. Essa semana a gente tem a meta de fazer tal consumo ou não fazer tal consumo. Então, isso vai sendo tratado com eles. E o vínculo que eles acabam tendo ali, porque como a dinâmica do grupo acontece, eles chegam, pegam essa ficha, fazem esse acompanhamento do peso, da pressão. Enquanto eles estão ali aguardando para passar com a equipe de enfermagem, eles também já estão conversando, já estão falando sobre as metas, isso até longe de mim. Então, eu acho que propicia essa troca de saberes entre eles, né? E aí, ao longo do grupo também, através do grupo do WhatsApp, através desses momentos que a gente vai tendo de tirar dúvidas, de partilhas que eles têm, isso acaba sendo mais evidente ali, de que eles estão se vinculando com mais facilidade. A outra ideia é a meta. Então, como existe essa meta passada semanal, né, eles voltam sempre para trazer um retorno de como foi durante a semana, se conseguiu, se não conseguiu, quais foram as dificuldades, quais foram as facilidades que eles encontraram, e aí isso vai propiciando essa troca e esse estímulo mútuo entre eles ali, né? Eu acredito que seja isso. Dá um estímulo, né, para todos os participantes. Isso. E no primeiro encontro vocês fazem o pote dos desejos. Como que funciona essa dinâmica? Qual que é o impacto para os participantes? Então, eu pensei nessa dinâmica porque eu entendo que a alimentação ela é algo construído com muitas outras ferramentas, né? Então, a gente sabe que sofre influência dessa parte social, sofre influência da parte cultural, do poder aquisitivo, né? Então, e sofre muita influência dos fatores de estresse, da nossa saúde emocional. Então, eu quis trazer como uma ferramenta também para que eles tivessem um pouco mais dessa autopercepção, dessa conexão com essa parte emocional. Então, a ideia é deixar eles um pouco mais vulneráveis também, para que eles acessassem esse lado mais vulnerável.
O pote, eles são 2 perguntas e literalmente ele é um pote que eu fiz, que tá escrito ali pote dos desejos, né? E aí no primeiro encontro, eu faço essa dinâmica de entregar um papel para eles preencherem, como eles estão chegando, quais são as expectativas que eles têm com relação a esse grupo que está se iniciando, né? Pode ser em uma palavra, pode ser em uma frase, mas eles não se identificam. E aí todos preenchem essa primeira pergunta, viram a folha e vão preencher qual a expectativa deles para quando finalizar esse grupo. Então, como eles esperam estar quando o grupo terminar. Também uma frase ou uma palavra. E eles dobram esse papelzinho, esse desejo ali deles e colocam no pote. E aí a gente fecha o pote e eu explico que o pote vai ser uma dinâmica que a gente vai ter ao final do grupo. E aí é literalmente isso. No último dia de encontro, além de outras dinâmicas que a gente acaba fazendo ali, né, de autopercepção para eles, importante dizer, né, o pote ele fica em todo encontro em cima de uma mesa que a gente tem dentro dessa sala de grupo. A gente não vai abrir o pote, mas a ideia é que também traga um pouco dessa percepção de olhar, lembrar o que foi escrito ali, lembrar se eu estou conseguindo seguir aquilo que eu disse ali que eu tinha como expectativa, né? Se está atendendo essa expectativa. Então, funciona quase como uma ferramenta visual para eles também. E aí, no último dia do encontro, eu vou abrir esse pote, né? Depois de algumas outras finalizações que a gente faz com eles de autopercepção, eu abro o pote e eu leio as mensagens, só que sem essa identificação, não tem o nome deles, né? Então, a ideia é justamente essa, é para que eles percebam a similaridade de desejos que eles têm, que geralmente são muito parecidos, as ansiedades, as angústias, que também são muito parecidas, né? E essa questão mesmo das expectativas, se isso foi alcançado ou não, né? E o quanto, eu acho que esse é o caminho que eu acabo levando eles, né? O quanto eles se empenharam para que aquelas expectativas que eles tinham com relação à finalização do grupo pudessem acontecer do jeito que eles esperavam. Eu acho que é isso, assim. Eles gostam bastante, assim, geralmente até acabam se emocionando, porque como a gente não sabe de quem é o texto, mas está ali, tem muitos textos que acessam o lado vulnerável deles. Justamente por saber que não vão ser identificados, eles se sentem mais à vontade de falar, né, assim, aquilo que tem angustiado, seja com relação ao peso, seja com relação às preocupações com a saúde, né, eles se sentem mais livres para escrever, e aí eu acho que ter isso lido por outra pessoa, né, traz também um pouco desse acesso aí a um espaço mais vulnerável. É bem bacana, assim. Nossa, uma ótima ideia. É muito legal. E assim, o 10º encontro, ele fecha um ciclo. O que acontece nessa etapa final? Então, também pensando aí que a alimentação, ela envolve várias abas nossas, né, da vida, a ideia é que tem esse momento de autopercepção, tem esse momento também de acessar esse lado um pouco mais vulnerável, né? Também de força por ter conseguido chegar, são 2 meses e meio frequentando semanalmente a UBS. É importante dizer que o grupo, ele tem uma faixa etária de pessoas adultas. Então, foi pensado um horário que pudesse ser um pouco mais fim de tarde para acessar essas pessoas, né? Então, boa parte delas tem aí, ainda estão na fase funcional, trabalham, né, tem a sua rotina e tiram um pouco desse tempo para estar lá. Então, a ideia também é valorizar isso, eles terem conseguido chegar até o final, fazer esse momento de autopercepção através das fichas de acompanhamento, né, através dos questionários que eles preencheram no primeiro dia e que eles preenchem no último dia novamente, para que seja mais visual as mudanças de comportamento. Então, as perguntas que foram feitas no primeiro dia, que eles foram ali preenchendo, se come fruta, quanto tomava de água, e agora, quanto está tomando, quantas frutas está comendo, para que seja mais visual para eles, essa percepção de comportamento ou não, de mudança de comportamento ou não, né? E a finalização com uma confraternização, né? Com uma finalização ali com alimentos. E aí a ideia é proporcionar esse momento de confraternização, mas com alimentos que eles mesmos puderam cozinhar, né? Estimular esse hábito que a gente tem perdido de fazer a nossa própria comida, né?
E até mesmo eu relembro essa questão um pouco até ancestral, né, dos livros de receita, da preparação específica daquela família. Então, tem famílias que dizem, a minha avó sempre fazia tal alimento e ensinou minha mãe e eu aprendi, e geralmente não estão mais fazendo ou nem sabem mais daquela receita, né? Então, é estimular para que a gente não perca esse hábito, né? Que é algo também que envolve a socialização, que envolve ali um momento de vínculo familiar, né? De lembranças, e que a gente tem perdido com esse alto consumo de alimentos ultraprocessados, rápidos, né, e práticos em muitos sentidos aí, né? Acho que é isso. E assim, eu queria que você falasse um pouco sobre a degustação saudável, que é preparada pelos próprios participantes do grupo. Então, a ideia é, esse primeiro tema do grupo, que é o segundo encontro, a gente fala sobre a classificação dos alimentos, que vai de in natura, minimamente processados, processados e ultraprocessados. Então, eles aprendem a diferença desses alimentos. E a primeira meta já é essa, que eles tentem, ao longo do grupo, consumir somente até a linha dos processados, que já caracteriza uma alimentação muito mais saudável. E aí, isso segundo o Guia Alimentar da População Brasileira mesmo. E aí a ideia é que eles tragam nesse último dia uma preparação que também fique somente até essa linha dos alimentos processados, para desestimular que eles comprem, né, esses alimentos ultraprocessados, e para estimular também que eles façam essa preparação. A gente sabe que tem pacientes que têm zero afinidade com a cozinha, né? Mas eles já entenderam também como funciona e vão precisar encontrar no mercado ou como for ali um alimento que respeite essa linha de ser até o processado, não ter nenhum alimento de degustação ultraprocessado. E é muito legal, assim, porque eu já provei alimentos que eu não esperava, assim. Teve uma paciente uma vez que trouxe um beijinho de abóbora. Então, ela fez um beijinho com a abóbora amarela com coco, e tava lindo. E ele lembrava muito um gosto de beijinho por conta do coco também, e não tinha açúcar. Ela fez questão de usar adoçante. Já provei bolo sem glúten, bolo de aveia, torta sem farinha de trigo. Então, eles vão, e é muito legal ver a partilha entre eles. Porque como todo mundo vai degustar, eles comem e aí vem os elogios. Nossa, isso não tem farinha? Como você fez? Me passa a receita. E aí começa a ter essa troca entre eles também. De, eu te passo, é muito fácil, você vai ver. Nossa, eu não esperava esse sabor, achei que ia ser ruim. Nunca imaginei que eu ia comer uma torta sem farinha e ela ia estar com esse gosto. Então, eles vão percebendo também a importância, né, de testar novas receitas, de ir para a cozinha, né, e de dar a oportunidade de uma alimentação mais saudável. Que bacana. E assim, para finalizar, que mudanças você observa nos participantes ao final do grupo? Então, eu fui percebendo que eu recebia muitos feedbacks, né, e aí teve-se a ideia de criar uma pesquisa de satisfação, para justamente ser mais palpável quais eram essas mudanças, né, e o quão satisfeitos eles estavam saindo desse grupo, porque existe muita expectativa e geralmente quando eles chegam a expectativa é alta para perda de peso. E eu sempre gosto de frisar que a ideia do grupo não é especificamente a perda de peso, e sim que eles tenham mais qualidade de vida, que eles obtenham mais controle dessas doenças crônicas, né? E que eles também consigam aí assumir o controle dessa questão alimentar deles. E quando a pesquisa surgiu, eu fui recebendo muitos retornos positivos, tanto da questão das ferramentas que eu falei que a gente foi aplicando, de fazer o controle da pressão, fazer a glicemia, fazer a aurícula. Eles referem que gostam muito do fato do grupo ter isso, né? E fui recebendo também o retorno através dos dados. Então, eu resolvi tabular todos esses dados, né, de circunferência da cintura, das aferições de pressão e do peso, que não era um item específico que eu estava buscando, né, até pelo curto período do grupo, né, de 2 meses e meio aí, mas através das fichas de acompanhamento eu consegui perceber uma melhora importante aí, significativa, de redução e controle, né, desse peso.
fora esse retorno que eu vejo neles mesmos, né? Porque muitos se vinculam à unidade, eu faço convite, né? Pacientes mais, com quadros mais agravados, né? Eu puxo depois para o meu atendimento individual, então quando termina o grupo, eles ainda têm acesso a continuar em um acompanhamento comigo, né? Boa parte deles eu encaminho para outros grupos de convivência da unidade. A gente sabe que, até por questão de tempo, muitos não têm essa disponibilidade, mas tem alguns grupos para atividade física, porque é um tema que eu abordo dentro do grupo. Tem o próprio grupo de aurículo, para quem gostou muito da aurículo, né? Que possa ir semanalmente continuar fazendo a aplicação das sementes, né? E eu vejo esse retorno porque eles se vinculam mais à unidade, através da pesquisa de satisfação e através desses dados que eu recolho aí do acompanhamento, que eu vou percebendo uma melhora do controle da pressão, essa redução de circunferência da cintura, né, circunferência abdominal, e também essa redução do peso deles. Bom, quero agradecer pela sua presença e parabenizar pela sua iniciativa, que é bastante interessante. E você que nos acompanhou até agora, curta, compartilhe, comente e se inscreva no nosso canal. Até mais!